Pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre um livro que é maravilhoso. Então, se você é nova por aqui, aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta aqui embaixo também se você já leu esse livro, se você já viu algum vídeo falando sobre ele, né? E aí, vamos lá. É um livro assim que eu tenho muita coisa para falar, apesar de ele ser curtinho. Eu vi no canal do Paulo Hatz, no Livraria em Casa, que eu adoro esse canal, sempre assisto os vídeos dele. Enfim, vim falar sobre Tudo é Rio, né? Esse livro que é tão fininho, mas que conta uma história tão bonita. Bom, Tudo é Rio, para começar, né? Me segue no Instagram também. Então, para começar, esse livro aqui, ele é o segundo livro mais nacional, mais vendido depois de Torturado, né? Então, só fica atrás de Torturado e realmente é tão bonito quanto, tá? Me marcou tanto quanto Torturado, acho que até um pouco mais. Mas enfim, esse livro aqui, ele conta a história de 3 personagens principais. Do Dalva, Venâncio e a Lucy. A Lucy é uma menina que sempre foi muito fogosa, vamos dizer assim, né? Sempre foi muito, assim, gostava muito dos homens, enfim. Enfim, e ela é uma prostituta nesse livro aqui. Então a gente vai conhecer a história dela, né? Vamos conhecer a história da Dalva, né? Que é a esposa do Venâncio, né? Eles têm um casamento, assim, até uma certa altura muito bom, né? Até que acontece um fato que eles acabam se separando, vamos dizer assim, de corpos, né? Porque ela acaba abandonando, nem olha pra ele e finge que ele simplesmente não existe mais. E aí, essa história aqui, ela se passa numa cidadezinha do interior, né? A gente não sabe exatamente onde é muito, e muito menos quando. Então, gente, já que você tá aí assistindo esse vídeo de Tudo é Rio, eu esqueci de um detalhe, né? Como eu disse, esse livro, ele é muito bem escrito e tal e tal. Porém, não existe um personagem, né? Normalmente os livros são narrados por algum personagem, né? Ou um ou dois. Mas enfim, esse livro, ele tem um narrador, né? Ele não é narrado por nenhum dos personagens. Então é uma pessoa assim que tá de fora, né? Que tá contando a história pra gente, tá bom? Então, continua assistindo o vídeo. Quando, assim, a época, ano, não diz, né? Mas bonito. Então aí a gente vai conhecer também a história da Dalva, da família dela, como ela conheceu o Venâncio, tudo isso, né? Tudo como foi acontecendo, a história deles, como eles se casaram, tudo, né? Todo esse relacionamento. E também vamos conhecer a Lucy, né? Como ela também foi parar nesse lugar, como ela também se tornou prostituta, né? Por que ela se tornou prostituta, qual foi a razão disso, enfim. E ela, então, tem muita vontade, assim, né? Muito desejo de se deitar com o Venâncio, né? De namorar com ele, vamos dizer assim, né? E ele sempre vai nessa casa de prostituição, né? Onde ela mora, né? Onde ela trabalha. E aí ela sempre insiste de todas as formas que ela conhece, todas as formas que ela imagina, mas ele sempre nega. Ele nunca aceita. Enfim, até que acontece, né? E aí, só que depois de muito insistir e também depois de muitas situações assim, dela insistir mesmo.
Enfim, depois também da Dalva ter dado um chega pra lá nele, numa situação que ele fez uma coisa muito ruim com ela. Enfim, então esse começo ele é bem picante, assim, bem intenso, bem... E conta bem bastante detalhe mesmo, sabe? Bem explícito, vamos dizer assim, né? Mas, além disso, ele trata de assuntos muito sérios, muito relevantes hoje em dia, mas de uma forma muito fluida, de uma forma que te envolve, assim, muito rápido, né? A escrita da Carla é espetacular, simplesmente o melhor livro que eu acho que eu já li na vida, de tão, assim, gostoso e de tão, assim, fácil de ler, né? Não é uma história difícil, que tem palavras difíceis, palavras de... que você tem que ficar procurando no dicionário, né? Como livros clássicos, tem palavras que eram da época, né? Muito antigas, enfim. Mas é isso. E aí, conta então a história dessas pessoas e retrata então acontecimentos, né? De muita realidade, né? Que realmente acontece, que a gente sabe que existe, né? Situações assim parecidas com ciúmes, né? De marido, de namorados e tudo isso, né? E aí o que acontece aqui é que também são pessoas bem simples, né? Tanto os três são simples, né? E não diz assim se eles têm muita condição ou não, mas pelo que a gente entende da, da situação, de onde eles moram, né? Toda a história deles, realmente, principalmente a Dalva, assim, dá bastante detalhe da vida dela, bastante coisas assim que dá a entender que ela realmente é uma pessoa bem simples, sempre foi, né? De origem muito simples. E aí, o Venâncio, ele é uma... E também trata, como vamos dizer, de falta de afeto, né? De várias coisas aí que envolvem família, né? Principalmente com o Venâncio. E aí... Então, como eu estava dizendo, a questão de estudo, né? De cultura, de conhecimento, né? De situações assim, não diz os outros personagens, né? Nenhum, não fala da Dalva se ela estudou, não fala do Venâncio se ele estudou, muito menos da Lucy, né? Só de um personagem lá do meio pro final que aparece contando a história, acho que da Dalva, que fala de uma pessoa que tinha algum estudo, né? Então, e aí até a família da Dalva também conta um pouco deles, que eles moravam numa fazenda, né? Que todos os irmãos ajudavam a mãe, né? Com a venda de empada, né? Na cidade, em tabuleiro. Então, você já entende que são pessoas bem simples, né? E é isso. Esse é, né? Mais ou menos aí o resumo do que a gente encontra nesse livro aqui, que é uma coisa assim que simplesmente fantástica. Porém, agora eu vou falar muito algumas coisas do que eu achei desse livro, tá? Além de tudo, enfim, vamos lá. Eu gostei muito, né? Eu fiquei muito, assim, impactada com essa história, com a escrita dela, isso me impactou demais. Eu fiquei, assim, dias pensando nesse livro, dias pensando em gravar, em como eu ia gravar, o que eu ia falar pra vocês, porque realmente me marcou muito, né? Esse livro, essa história, enfim. E eu achei, bom, é pouco eu vou falar das minhas expectativas. E aí, como trata de dentro de 200 páginas, é um livro curto, né? Ele não é um livro de 700 páginas, onde, né, conta com bastante detalhe, mais aprofundado a história de cada um, nada. São 200 páginas, assim, muito bem escritas, e me fez pensar muito sobre ele, e durante a leitura também, o que ia acontecer com cada um, como isso ia se resolver, né? Principalmente o final. E aí, não é um livro que você lê em 3 dias, é um livro que você lê em 2 dias, no máximo, em um, né? Porque ele realmente te envolve muito rápido e te deixa muito... querendo muito saber, né? Por ser muito envolvente, a escrita, ela vai fluindo, a hora que você vê, já tá quase no fim. Bom, enfim. E aí, como eu ia dizendo, as minhas expectativas, elas estavam baixas, por incrível que pareça.
não estavam assim muito altas. Eu imaginei que seria um livro realmente que poderia ser muito bom, poderia ser muito marcante, né? Pelo que eu vi do vídeo do Paulo, mas a gente não sabe, né? Para cada um o livro toca de uma forma e às vezes envolve para você, não envolve para mim, então, né? Acaba pode acontecer isso, né? Então eu fiquei, quando eu fui ler, aquilo foi assim me envolvendo rapidinho. A hora que eu li, eu falei, nossa senhora, tô acabando já. E aí é isso, né? Eu achei que é um livro que traz assim, ao mesmo tempo delicado, né? Ao mesmo tempo que ele é fascinante, né? E ele toca cada um de uma forma. Eu acho que é isso, o resumo é esse, né? Para cada um ele vai te tocar de uma forma, vai te fazer pensar num assunto ou outro, e é isso. Eu acho que esse livro ele merece ser lido assim por todo mundo, sabe? Apesar de não ser uma história verdadeira, né? De ser uma ficção, é um livro que é assim maravilhoso e ele, como diz, né? Tudo é rio, então as coisas fluem, né? Então acabam indo para algum lugar, né? E realmente a história é assim delicada e é um tipo de leitura que assim vai rapidinho. Você começa a ler de repente, e também tem a questão dos personagens, né? Que às vezes pode confundir um pouco, mas não, para mim, às vezes eu, na hora de conversar, assim, de falar alguma coisa, né, no sentido de, eu tô lendo um livro assim, assado, você acaba pensando, nossa, mas de quem que eu tô, quem que eu tô pensando, né, em qual deles, qual que é o personagem, qual a história, né, dele, enfim. Mas é uma coisa que te prende, né? E também a questão dos capítulos, né? É um livro totalmente diferente, a diagramação dele, né? Os capítulos. Então, assim, não tem nada de enfeite em cima, sabe? Mas, apesar disso, ele é muito bem cuidado, eu achei, né? O capítulo 1, é escrito, capítulo 1, 2, 3. Então, assim, ó, ele é assim, ele não tem nada em cima, nada né? Mas você vai entendendo muito bem, né? O passado e o presente, a forma como ela escreve é fantástica, assim. Só isso, só te falo assim, leia, só. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve aqui embaixo. Comenta também o que você achou do vídeo, se você já leu esse livro, né? Se você já leu algum outro livro dela, tá bom? Então é isso, um beijo, até as próximas.